Olá, tudo bem? Esse é o canal sobre vários assuntos e semanalmente trazemos aqui comentários da Escola Bíblica Dominical. Dessa feita iremos comentar a lição de número 6 da classe de jovens. O tema é Lidando com o Preconceito e a Discriminação. O texto do dia diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre toda a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. A imagem de Deus no homem é o exemplo e o exemplo de vida do Senhor Jesus jogam por terra o preconceito e a discriminação. Os objetivos dessa lição: apresentar o conceito de preconceito, saber o significado de discriminação e seus vários tipos e reconhecer a importância da lei no combate à discriminação. Uma das maiores contribuições sociais do cristianismo ao longo da história tem sido a doutrina bíblica, a imagem de Deus do homem, Gênesis 1:26. Sem ela, é impensável falar de igualdade, liberdade e direitos humanos, o valor individual de cada ser humano, fundado no amor indistinto de Deus por todas as pessoas. Faz parte do legado da fé cristã em sua trajetória na face da terra. Com apoio nessa bela doutrina bíblica, ensinada e vivenciada exemplarmente por Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, é que a Igreja encontra respaldo suficiente para lidar e combater o preconceito e a discriminação em todas as formas que se apresentam. Esse é o tema da presente lição. O texto bíblico encontra-se em Gênesis 1, 26 e 27, Colossenses 3, do 9 ao 11 e Tiago 2, do 8 ao 10. Gênesis 1. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Primeiro ponto. Aqui falando sobre a criação. Nós fomos criados à imagem de Deus. Somos a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Então não há ninguém melhor que ninguém, não há ninguém melhor que ninguém, diferente para Deus por causa de cor, de raça. O Senhor, em sua palavra, vamos encontrar na palavra de Deus que o Senhor ele não faz acepção de pessoas, ou seja, aceita cada um conforme é, conforme é. Apenas após aceitarmos a Cristo, nós mudamos os nossos pensamentos, o modo de agir, abandonamos o pecado. Mas o Senhor não faz distinção de pessoas por raça, cor, Ele não discrimina a pessoa por aquilo que ela é. Colossenses 3. Não mintais uns para os outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestir de um novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Esse versículo resume o que nós estávamos falando. Todos quanto vierem para Cristo serão aceitos de braços abertos, e não haverá diferença, se é homem, se é mulher, se é criança, se é jovem, se é oriental, se é ocidental, se é negro, se é branco, se é pardo, não há distinção de ninguém. Tiago 2. Todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazei, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis o pecado, e sois redarguidos pela lei, como transgressores, porque qualquer que guardar a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Esse último versículo fala que devemos amar o próximo como a nós mesmos, falando justamente isso na aceitação de um ao outro, independente de sua classe social, independente do seu sexo, independente da sua nacionalidade. E vemos hoje em dia que há vários tipos de preconceito, vários tipos de preconceito. Dentro de um próprio país, como no nosso, existem pessoas racistas, existem pessoas que têm preconceito com pessoas de outros estados, Então, pessoas
que a discriminação com pessoas mais pobres, mais humildes. Então, há vários tipos de discriminação, né? E todas elas são rebatidas nesse texto. O preconceito, conceito geral, definição. Os dicionários definem o vocabulário preconceito como uma ideia ou opinião formada antecipadamente sobre determinado assunto. Em certo sentido, todos nós temos algum tipo de convicção prévia, conceitos anteriores que nos levam a decidir questões de vida. Não há nada de errado nisso, pois trata-se de um preconceito natural. Por outro lado, o preconceito negativo é aquele que alguém faz um juízo de condenação acerca de outro ou de um grupo de pessoas sem conhecimento, reflexão ou com imparcialidade. Esse tipo de preconceito é prejudicial e perigoso, pois leva à intolerância e à discriminação e até mesmo à violência. É o que nós vemos diariamente, né? Achando que uma pessoa de uma determinada nação, de uma determinada região do país, né? Fazemos um prejulgamento daquele estado, daquele lugar, daquela cidade e já condenamos quaisquer pessoas que saírem daquele lugar. Juízes de maus pensamentos. Apesar de não chamar a Escritura a palavra preconceito, há várias advertências contra este comportamento, que pode ser expresso por meio de desprezo, Romanos 10 e 12, e pelo julgamento condenatório, dirigido pelas aparências, João 7, 24, e sem critério, né? Tiago chama de juízes de maus pensamentos, aqueles que menosprezam os menos afortunados, né? Quantas pessoas são discriminadas por sua posição social, por sua condição financeira, né? Também é discriminada, né? Muitas vezes, né? Pessoas mais pobres, né? São vistas como pessoas que são ladrões, pessoas que vão cometer algum crime simplesmente pelo fato de ser pobre, e isso não é verdade, né? Não é porque uma pessoa ela mora, né, em uma região, por exemplo, não é todo morador que mora em uma favela, né? Vemos as grandes favelas no Rio de Janeiro, São Paulo e outros lugares, não quer dizer que todas as pessoas que moram ali são bandidos, né? São pessoas envolvidas com crime. Muito pelo contrário, muitas pessoas estão ali, são trabalhadores, pessoas honestas, tem pessoas de Deus, tem pessoas ali, pais e mães de famílias que vivem honestamente, né? Mas vivem nessa região onde há criminosos, né? Como em outros lugares. Porém, não podemos generalizar e dizer que todos ali são criminosos, né? Como também na classe, né? Alguma classe que é difícil acreditar, que alguns não acreditam que há pessoas honestas, como por exemplo a classe política, né? Quando fala de política, todo mundo fala, todo político é ladrão, né? Embora a maioria seja envolvida com corrupção, com atitude desonesta, mas com certeza há ali homens e mulheres honestos que realmente faz jus a seu mandato e realmente trabalham ali honestamente, né? Se há poucos, não posso dizer, não sei dizer, mas que há, com certeza há, né? Quem somos nós para condená-lo apenas pela sua classe? Então é a mesma questão. Condenamos alguém previamente, sem sequer conhecê-lo, sem sequer analisá-la, né? Daí o ditado popular, né, que diz que não devemos julgar o livro pela capa, né? Às vezes olhamos a capa do livro, não é tão atrativo, mas o seu conteúdo é muito bom e edificante. E às vezes olhamos uma capa feita por um designer, né, por um profissional, e uma capa muito atraente, mas o seu conteúdo muitas vezes não leva a nada, né? Então devemos primeiro conhecer antes de fazermos os nossos julgamentos. O preconceito de Pedro. Antes de receber a revelação de Deus, Pedro agia com preconceito em relação aos gentios. No entanto, ao ser confrontado pela verdade divina, entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Quantos agem como juízes, maus pensamentos em relação aos outros, fazendo julgamentos morais baseados em rótulos, estereótipos e inverdades. Devemos fazer uma profunda avaliação de nosso coração para ver se não estamos agindo da mesma forma. O Espírito de Deus amplia a visão e estreita o ser humano e derruba todo tipo de preconceito. Julgando com sabedoria. A advertência do mestre em Mateus 71, não julgueis para que não seja julgado, é importante para combater o julgamento prematuro. É necessário observar, no entanto, que o Senhor Jesus não estabeleceu
com essas palavras um mandamento contra qualquer tipo de julgamento, pelo qual não possamos denunciar o erro e exortar os pecadores. O objetivo maior da declaração é que devemos tratar os outros da mesma maneira que queremos ser tratados, com base na regra de ouro, Mateus 7:12. Devemos procurar avaliar a nós mesmos e aos outros utilizando os mesmos padrões. Somos convidados, como servos de Deus, a julgar com discernimento e sabedoria. Discriminação racial, social e religiosa. Discriminação étnica. Consiste em qualquer distinção, exclusão e restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica. Uma das mais terríveis e cruéis formas de exceção de pessoas, pois aquele que é discriminado é tratado como ser da segunda categoria. Tal discriminação é errônea, já que nega o princípio extraído de Gênesis 1:26, segundo o qual todos os seres humanos são criados à imagem de Deus. A Bíblia profere um duro golpe no racismo, ao enfatizar que, segundo a imagem daquele que nos criou, não há grego, nem judeu, nem bárbaro ou cita, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. O pensamento de segregação étnica também não consegue se sustentar diante da irrefutável verdade bíblica, que a graça salvadora estende-se a toda a humanidade. João 3:16. As pessoas de todas as nações, de tribos, de povos e línguas. Apocalipse 7:9. É significativo observar que o derramamento do Espírito registrado em Atos 2 ocorreu quando as pessoas de várias nacionalidades estavam reunidas, demonstrando que a graça divina promove conciliação que ultrapassa as barreiras sociais. O racismo mesmo, esse preconceito terrível, contra as pessoas por causa da sua cor. Vivemos em um país onde fala que não há racismo, mas realmente vemos em muitas questões e que há sim um preconceito. Quando vemos em várias situações, em empresas, muitas vezes pessoas são discriminadas, na escola, vemos aí várias questões, vários noticiários de notícias tristes relacionadas a bullying, muitos por causa da cor. Então é algo terrível, algo alarmante, absurdo. E o ser humano se esquece que todos viemos de um mesmo lugar, todos somos descendentes de Adão. Então somos todos irmãos, como criaturas de Deus, e quando aceitamos a Cristo passamos a ser filhos de Deus. Mas como discriminar o próximo pela sua nacionalidade, pela sua regionalidade, pela sua religião, a falta de respeito com o próximo é algo que nós devemos, até no terceiro tópico fala sobre isso, sobre a discriminação religiosa. Muitas vezes as pessoas agem, discriminam o próximo pela sua religião. Uma coisa nós não podemos esquecer, que quem é de religião diferente, temos religião diferente, não podemos não concordar com a religião do próximo, mas porém nós temos que respeitar, porque o próprio Deus, o Criador do céu e da terra, de tudo, Ele deu livre-arbítrio para o homem escolher. E quem somos nós para querer mudar à força a opinião do próximo? E muitas pessoas são discriminadas pela sua religião. E esse tipo de discriminação provoca intolerância, perseguição, violência, morte. Em alguns países, a perseguição por causa da religião, e mais alguns nossos países, que embora fala-se um país laico, mas também há uma perseguição moderna, uma perseguição religiosa moderna, como essa perseguição através de leis, que confrontam, como no caso nosso, que somos cristãos protestantes, leis hoje que confrontam, os preceitos bíblicos, e há vários tipos de perseguição. Ainda hoje, cerca de 73% da população do mundo vive em países onde as restrições de liberdade religiosa são consideradas altas, ou em muitas muito altas, em decorrência de discriminação por motivo de crença religiosa. Em muitos lugares, em muitos países, você não pode portar uma Bíblia,
Você pode ser preso, pode apanhar e pode até ser morto. O fato de cristão crer que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem não serve como pretexto para agir com intolerância e menosprezo em relação à religião alheia. O testemunho cristão em meio social deve ser feito em cordialidade, mansidão e respeito à liberdade religiosa daqueles que professam crença diferente, né? Estamos falando de discriminação muitas vezes que nós, crentes, sofremos, mas também quanto nós discriminamos o próximo, né? Quanto nós discriminamos aqueles que professam a fé diferente de nós. Não devemos discriminar, devemos respeitá-lo, amá-lo como nosso próprio. Se tivermos oportunidade, falarmos a verdade que cremos, a verdade de Cristo Jesus, porém não podemos obrigar ou nos intrigar com alguém por causa da sua crença, né? A lei de combate à discriminação. Conhece os direitos e deveres. Enquanto cidadão cristão é possuidor de direitos e deveres. Esse é o sentido básico da cidadania. Logo, conhecer as noções jurídicas básicas é importante para contribuir com a defesa de nossos direitos e garantias legais, assim como, pois, nos conscientizar de nossas responsabilidades, especialmente em relação ao preconceito e à discriminação. A liberdade religiosa é igualmente um direito fundamental, de valor inestimável, previsto em nossa Constituição Federal. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e a garantia, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Compreende primeiramente o direito de crença, isto é, direito de acreditar ou não acreditar, né, em alguma coisa, assim como aderir a qualquer religião de sua escolha, seja ela organizada ou não, assim como o direito de não professar qualquer religião. Engloba também a liberdade de culto, consistente na possibilidade de realizar cerimônias, liturgia, cânticos e outros atos de própria fé, né? Essa é o direito à liberdade religiosa que temos no caso do nosso país. Muitos países não têm, né, essa liberdade, né? Muitos países, vemos aí, né, sempre nos cultos de missões, onde se dá relatório de missionários, onde vemos a situação dos países da janela 1040 e de outros países onde é fechado para o evangelho, onde irmãos se reúnem às escondidas, né, e muitos, né, não têm a liberdade de ler a Bíblia, né? Muitos são repassados folhas de Bíblia, ler às escondidas. Então, ver a questão onde está, né, e a forma que temos hoje essa liberdade de ir e vir para a igreja, para onde formos, e temos a liberdade de professar a nossa fé. A doutrina da imagem de Deus é essencial para conscientizar a sociedade de que as pessoas são portadoras de igual valor e dignidade, independente de raça, condição social ou religião. Nenhuma teoria secular fornece tão belo ensinamento. Tal verdade é o princípio elementar para a convivência pacífica e harmoniosa. Uma vez aplicada, produz relacionamentos comunitários sadios. Portadores dessa verdade e imbuídos de graça de Deus, os crentes são vitais para combater o preconceito e todo tipo de discriminação. Graças a Deus, né? Assim como nós, né, não devemos, né, não gostamos e temos nossos direitos, né, e não devemos ser discriminados por professar a nossa fé, também não podemos discriminar aqueles que professam fés diferentes da nossa. Respeitamos um ao outro, dessa forma poderemos conquistar essa pessoa para Cristo Jesus. Não esquecer do mandamento que é amar ao próximo como a nós mesmos. Que Deus abençoe. Até a próxima aula. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Dessa forma você estará contribuindo, nos ajudando a continuar com esse trabalho. Amém.